Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruna e nessa aula de biologia nós vamos falar sobre a poluição. Vamos lá. Quis trazer nesse primeiro slide o conceito de poluição, apesar de existirem vários conceitos, tá bom? Eu trouxe esse aqui mais simples, que explica que a poluição é a degradação de qualquer ambiente provocada por um poluente. E o que seria um poluente então, Bruno? Poluente é um agente que causa poluição. Nessas três imagens que eu coloquei aqui, na primeira, um carro de som. Então, uma caixa de som que emite sons muito ruidosos, muito alto, ele pode sim provocar poluição sonora e então ele pode ser sim um poluente. Aqui na segunda, a fumaça, né, que é gerada pelas fábricas, pelas indústrias, pode conter gases tóxicos e também configura um poluente. E o lixo doméstico, né, que nós produzimos diariamente, também é outro poluente. Assim como o lixo doméstico, o lixo hospitalar, o lixo químico também são outros poluentes. Beleza? Seguindo. Nessa parte eu gostaria de falar um pouco do histórico da poluição, porque no século XVIII, na Inglaterra, houve o processo da Revolução Industrial. E esse processo trouxe vários benefícios para a humanidade, como a própria industrialização, né, que está escrito no slide, e benefícios na economia de vários países e também no desenvolvimento de empresas, de várias fábricas. Porém, a poluição foi muito acentuada nesse período. Como a gente pode ver, no processo da industrialização, as máquinas foram colocadas no lugar, né, das pessoas. Então, a mão de obra humana foi substituída pela mão de obra artificial. E essas máquinas começaram a consumir os recursos naturais e porque elas precisavam de matéria para ser queimada, matéria orgânica, e essa matéria orgânica sendo queimada, acontecendo, né, a combustão, vários gases eram lançados na atmosfera. Então, a poluição atmosférica, principalmente, foi muito acentuada nesse período, e outros tipos de poluição também, como a poluição do solo, a poluição da água, com os processos de urbanização. A urbanização desenfreada, né, as pessoas se aglomerando em um centro urbano para poderem ficar ali próximo àquelas fábricas, aquelas novas indústrias, acabaram por trazer esse processo da urbanização, mas de uma forma descontrolada, gerando muito mais poluição do que antes existia, né? Porque não assim, a partir da Revolução Industrial que a poluição começou a existir. Não, antes tinha sim poluição, mas claro que com esse processo da Revolução Industrial aumentou, ok? Vamos seguindo aqui. Agora já dentro do tema, porque existem vários tipos de poluição, tá bom? Existe poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, e eu vou iniciar aqui pela poluição do ar. Então, o que é a poluição do ar? A poluição do ar é o lançamento de gases poluentes na atmosfera. Deixa eu aumentar aqui, que saiu. Então, esse lançamento de gases poluentes na atmosfera configura a poluição do ar. Então, esses gases poluentes podem ser lançados na atmosfera por fontes naturais ou por fontes antropogênicas, que são pela mão do homem, né? Por ação humana. E na atmosfera existem vários tipos de gases. O gás oxigênio, que nós usamos para respirar, tem o dióxido de carbono, utilizado pelas plantas para o processo da fotossíntese, e vários outros gases. Um desses é o gás metano, que é aqui lançado, é um gás poluente, tá? E também é prejudicial para a saúde dos seres vivos. Então, ele é lançado na atmosfera por fontes naturais, como o gado. Quando o gado faz a ingestão do seu alimento, que o capim, depois da digestão, esse gado, as vacas, os bois, né, vão
soltar aqui um punzinho ou um punzão, e esse punzinho vai conter aí o gás metano, que é um gás poluente em excesso, né? E também fontes antropogênicas através de escapamento de carros, de ônibus, caminhões, também por queimadas, quando não são de formas naturais, né? Porque as queimadas podem entrar em fontes naturais ou fontes antropogênicas. E também incinerações de qualquer conteúdo pode gerar gases poluentes na atmosfera, fábricas e vários outros tipos de fontes antropogênicas. E nas fontes naturais também temos os vulcões, temos o processo de lançamento de gases por bactérias nos oceanos também, e vários outros tipos, tá, pessoal? Vou continuar aqui com o nosso slide. Nós temos também aqui nesse slide os efeitos negativos da poluição do ar, alguns, né? São poucos aqui, mas tem vários. Então, a poluição do ar, ela traz efeitos negativos no meio ambiente e na saúde dos organismos. Então, quanto maior a quantidade de gases poluentes na atmosfera, mais propensa a pessoa fica a desenvolver problemas respiratórios, doenças como bronquite, asma. E também, além desses problemas de saúde, nós temos o problema do efeito estufa e da chuva ácida. Nessas duas imagens que eu coloquei, aqui mais uma fonte antropogênica, né? Uma fábrica lançando uma fumaça bem escura, que com certeza vem carregada de vários gases aí. Nessa outra imagem, ela, apesar das pessoas estarem de máscara, ela não é atual, ela é de 2008, que é lá na China, e dá para ver o quão acinzentado o céu tá, né, por conta da poluição. E também a China é um país bastante poluidor. Ele, dentro das pesquisas de países mais poluentes, a China sempre está no meio desses países. Então, nessa imagem a gente pode observar, e também quando você pesquisa sobre poluição do ar, assim, no Google, você colocar nas imagens, também você vai achar muitas imagens da China, com fotos bem parecidas com essa, ok? Seguindo, então vou falar um pouco aqui do efeito estufa, bem rapidamente, ok? Essa imagem ela é bem tranquila de se entender, porque temos aqui 1, 2 e 3, mas o que é, Bruno, o efeito estufa? Primeiramente, o efeito estufa é um fenômeno natural, normal, que acontece, né, que ele ajuda a manter as temperaturas médias da Terra, o que permite de várias espécies, inclusive a gente, de viver no planeta. Então, essa retenção da radiação infravermelha pela Terra, com o acúmulo de gases, né, aqui ao redor da Terra, essa estufa que vai sendo criada, com o tempo ela vai impedir da radiação solar, que chega normalmente na Terra, de ser dissipada, porque parte do calor tem que ser dissipado, porém, quando há um excesso de gases poluentes aqui ao redor da Terra, esse calor não vai ser dissipado para o espaço e a Terra vai absorver todo esse calor irradiado pelo Sol. Com isso, com esse acúmulo do calor, né, na Terra, essa absorção, a Terra vai ficar mais aquecida, levando a Terra a ter um aquecimento global. Então, que pode levar a uma grande tragédia na Terra, porque nós dependemos de uma certa temperatura para manter as espécies aqui na Terra, para nos mantermos e outras espécies também. Então, se a Terra aquece, superaquece, né, se torna inviável a vida na Terra. Então, esse é um efeito da poluição do ar. Outro efeito da poluição atmosférica é a chuva ácida, que é o fenômeno em que a chuva apresenta grande concentração de ácidos. Então, acontece por conta da queima de combustíveis fósseis que são lançados, que lançam gases ácidos na atmosfera. Então, nós temos aqui uma representação nessa imagem
de uma cidade onde tem várias fábricas e essas fábricas lançam esses gases, como por exemplo o CO2. Esse CO2 vai entrar em contato com as partículas de água que estão em suspensão na atmosfera e vão aí ter reações químicas e gerar esses gases ácidos que vão acidificar a chuva. Quando a chuva cair, né, normalmente, quando houver a precipitação, e essa chuva cair aqui em vegetações, em cursos d'água, essa vegetação vai acabar morrendo porque esses gases ácidos aqui, essa acidificação da água da chuva vai fazer com que essas plantas morram, porque o processo da fotossíntese delas ou vai ser retardado ou vai ser bloqueado. Então essas plantas vão acabar morrendo. E também vai acidificar aqui os cursos d'água e as espécies que ali vivem vão também acabar morrendo. Além de poder se infiltrar aqui no solo, essa água da chuva, ok? Então, outro efeito da poluição atmosférica. Seguindo a nossa aula, aqui nós temos algumas saídas, né? O que pode ser feito para melhorar esse nível de poluição. Então, procurar reciclar o lixo doméstico, porque quando você recicla, você diminui o consumo de recursos naturais e com isso menos matéria-prima será gastada, né? Será consumida. Então a reciclagem é sempre uma boa opção nas questões de poluição no geral. Usar o transporte público ou também utilizar um meio de transporte alternativo, como bicicleta, como se você puder andar a pé, ir ao seu trabalho, para a escola a pé também é uma boa saída, porque você vai diminuir o número diminuir a quantidade de gases que serão lançados na atmosfera, porque quanto mais carros nas vias públicas, mais combustão nós teremos no escapamento dos veículos. E a economia de energia também, porque no mesmo sentido de você poupar os recursos naturais da natureza. Então, quando você tiver em um cômodo e o outro tiver com a luz acesa, não custa nada você ir lá apagar a luz, ou tiver na sala, não está mais assistindo televisão no quarto, desliga tudo que você não estiver utilizando. Beleza? Vai ajudar o seu pai, sua mãe, seu bolso, né, na conta e também a natureza. Bom, seguindo, agora nós iremos falar sobre a poluição do solo. Eu achei essa imagem bem legal porque já traz algumas causas da poluição do solo, como práticas agrícolas inadequadas, o lançamento inadequado de resíduos sólidos, então armazenamento seguro de produtos químicos, agrotóxicos, então vários tipos de causas de poluição do solo, né? Então, o que é essa poluição do solo que eu nem falei, né? É causada pela introdução de químicos ou alteração do ambiente do solo pela ação do homem. Então, quando o homem introduz algum produto químico ou altera a condição inicial desse solo, é caracterizado como poluição do solo. Deixa eu seguir aqui. Então, os agrotóxicos também, claro, eles são grande causa da poluição do solo, porque quando você utiliza esses agrotóxicos, você reduz a fertilidade do solo, porque os agrotóxicos são usados, né, para a eliminação de pragas ou ervas daninhas, aquelas plantas invasoras. Só que com o tempo e com o uso inadequado, né, em excesso desses agrotóxicos, como o próprio nome fala, agrotóxico, ele contém alta toxicidade e o solo vai ficando cada vez menos fértil e também pode levar à contaminação de alimentos. E esse acúmulo, né, de
produtos químicos, elementos químicos nos alimentos, ele é muito perigoso, por quê? Porque ele é cumulativo. Então ele tá aqui nessa planta, nesse fruto, e ele vai sendo levado de organismo em organismo. Se vocês lembrarem da cadeia alimentar. Como um animal pode vir aqui, um herbívoro e comer essa plantinha, e outro animal depois comer esse herbívoro, então esses elementos tóxicos vão sendo levados de organismo para organismo. E também, consequentemente, chegará nos seres humanos, que pode levar a vários problemas de saúde, podem causar câncer e vários outros problemas a nível celular na pessoa. E também, consequentemente, levando a um desequilíbrio ecológico. Porque nós sabemos que nós dependemos em grande parte da produção agrícola, então nós precisamos do solo praticamente para tudo, né? O solo é o lugar em que nós construímos nossa casa, mas não pensando só nesse sentido de terras, de construir coisas, mas no sentido de ter um solo fértil e bom, assim, para você poder plantar e também para você manter o equilíbrio, né, de alimentos de outros animais, não só pensando numa questão de sobrevivência humana, mas de todos os seres que compõem o ecossistema. Essa imagem aqui, né, também de poluição do solo, é bem comum, muitas pessoas eu acho que já puderam ver isso aqui de perto. Eu mesma já perto da minha casa já vi muito. É um absurdo, né, a gente observar isso, porque além de você poluir o solo, você também acaba levando, né, uma série de lixo desse espaço que pode atrair outros animais como vetores de outras doenças, né? Você pode atrair ratos, mosquitos, baratas, e esses animais podem ser vetores de outras doenças, como dengue, leptospirose e várias outras doenças. Então, é uma série de tragédias, né? Quando você decide poluir. Por mais que pareça assim, nossa, que exagero. Não é, porque a poluição, ela começa de pouquinho em pouquinho. Quando você acha que não está poluindo e jogando um papelzinho de balinha, ali que você começa a ser um poluidor. Existem outros tipos de poluição indireta que nós mesmos fazemos na nossa casa, mas esse tipo de atitude a gente deve eliminar das nossas vidas, tá? Mesmo que seja um papel pequeno, uma besteirinha, não jogue no chão, gente. Jogue na lixeira. Para isso que existe a lixeira, para ser jogado o lixo, tá bom? E também o que pode ser feito para melhorar, né? Bom, nós podemos reduzir ou eliminar o uso de fertilizantes, também fazer a destinação correta do lixo, não jogar em qualquer espaço. Não tem ninguém olhando, vou jogar esse meu sofá velho ali, minha geladeira velha ali. Não, a destinação correta do lixo. E o controle do lançamento de lixo tóxico das indústrias. Isso aqui não cabe a nós, né? Cabe às autoridades públicas. Então, mas é uma forma de melhorar esse lançamento de poluentes no nosso solo. Agora vamos falar sobre a poluição da água. Me desculpem por estar mudando a câmera, mas ficaria em cima de algumas imagens, mas vamos lá. A poluição da água é o que, Bruna? Bom, é a contaminação dos corpos d'água por poluentes químicos, agentes químicos, físicos ou biológicos. Então, é quando você joga algum elemento, alguma água poluída dentro da água mesmo, ou derramamento de petróleo, enfim, esgoto, como nessa imagem aqui. Essa imagem de cima pode ser reconhecível para alguns, mas é o Lago Paranoá, tá bom? Não é de agora, é uma foto de 2016, mas foi quando
estava acontecendo vários lançamentos de esgoto aqui, por essas casas que ficam aqui próximas, e com esse lançamento de esgoto, estava ocorrendo o processo de eutrofização. Então tinha muito nutriente sendo jogado na água, muito cocô, muito xixi, fezes, urina, e essas bactérias aqui começaram a se proliferar e dar essa cor esverdeada para a água e também causando um leve mau cheiro na água. Então, para quem mora aqui em Brasília, eu acho que lembra dessa reportagem passando na TV. Passou em vários telejornais locais. Do Lago Paranoá, tá com uma cor esverdeada, oh meu Deus. Então, isso aqui é outro tipo de poluição. Quer dizer, um tipo de poluição de água, né? Que é lançar esgoto nos corpos d'água. E essa imagem também muito conhecida por nós, porque aconteceu ano passado, aqui no Brasil, que houve esse derramamento de petróleo nas praias do Nordeste e também do Sudeste. Então, foi bem comum a gente ver essas imagens, as reportagens de vários animais também sendo resgatados, cheio de óleo, de petróleo no seu corpo. Então, isso aqui é outra maneira de se poluir a água. Deixa eu passar aqui. Quais são as causas, né? Bom, nós temos atividades agrícolas, domésticas e industriais que geram resíduos e atiram esses resíduos nos corpos d'água. Essa imagem também é de um rio muito conhecido do Brasil, que é o rio mais poluído do Brasil, que é o rio Tietê, lá em São Paulo. E enquanto eu estudava para dar essa aula, eu achei essa reportagem aqui que fala sobre esse rio Tietê, que São Paulo já gastou 1,7 bilhão para despoluir o rio Tietê. Então, quando você olha para uma reportagem dessa, você começa a pensar, né? Nossa, olha o tanto de dinheiro que o governo já precisou gastar para recuperar esse rio. E se você parar para refletir, a melhor alternativa, mais fácil, nós sempre temos as mãos, né? Que é não poluir, que é conservar, que é preservar. Infelizmente, isso no Brasil acontece muito pouco, as pessoas preferem pensar sempre no dinheiro e deixar para depois, e o depois, né, se torna muito mais caro. Vamos lá. E aí nós temos aí algumas consequências. Então nós temos perigos à saúde, né? Porque quando você tem uma água poluída, vários corpos d'água com água poluída, água contaminada, perigos à saúde são mais frequentes, porque quando você tem uma água contaminada, a qualidade de vida dessas pessoas que dependem dessa água diminui, né? A qualidade de vida diminui, gerando mais propensões a problemas de saúde. A contaminação de alimentos e morte de animais aquáticos e desequilíbrio ecológico também. Eu achei também essa reportagem, como peixe é encontrado com garrafa plástica inteira no estômago. Então dá para observar aqui o peixinho, né? Que foi, eu acho que era da Coreia. Deixa eu ver aqui. O pescador achava que... Eu não lembro, acho que era da Coreia ou do Japão. Então ele achou que estava vendo coisas, está escrito na reportagem, mas não, era uma garrafa dentro desse peixe aqui, quando ele encontrou. Então, um absurdo, né, gente? E, eu acho assim... É muito comum vocês ouvirem falando não poluam, mas a gente tem que ter em mente isso, que um simples plástico que você joga, às vezes para você parece não ser nada, né? Só uma latinha, só uma garrafinha, todo mundo joga. Mas quando você menos espera, um animal tá lá no seu habitat natural e de repente
tem sua vida interrompida por conta de uma ação irresponsável. Sua, minha, de todos nós. Então, é muito chato você ver essas reportagens. Quem nunca viu, né, uma imagem de uma tartaruga com um canudinho nas narinas? Então, pensem bem antes de jogar plástico, lixo, qualquer tipo de lixo na natureza. Bom, agora vamos para a poluição térmica. A poluição térmica não é muito falada, mas ela acontece. Então, o que é a poluição térmica? É a elevação da temperatura do meio de suporte de um determinado ecossistema. Ela é mais comum nos ambientes aquáticos e ela acontece quando a temperatura desse corpo d'água é elevada. Então, se certas espécies desse ambiente aquático necessitam de uma temperatura X, quando você eleva ou abaixa, né, a temperatura dessas águas, esse animal pode ser tolerante ou não. Então, ele pode acabar morrendo ou migrando para outros corpos d'água, porque ele precisa sobreviver. E sem contar também que muitos peixes precisam de uma temperatura X na água para poder realizar a sua reprodução. E quando você altera essa temperatura da água, esse peixe ou não vai se reproduzir ou vai ter uma reprodução inadequada. Então, e como acontece essa poluição térmica? Acontece quando fábricas, indústrias, com a utilização de água, né, para seus processos lá nas suas indústrias, resfriam essa água e jogam de volta nos corpos d'água, só que jogam de volta poluída e, além do mais, com a temperatura elevada. Tá bom, gente? Seguindo. Agora, vamos falar da poluição sonora. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre ela. E se não, o que é a poluição sonora? O gato emitiu um som aqui pra mim, atrás. Calma aí, gatinho. A poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. Então, nós seres humanos temos uma capacidade de 20 a 20 mil Hz de frequência sonora que nós conseguimos ouvir. E outros animais têm outras capacidades de audição, como os morcegos, eles escutam nessa frequência de ultrassons. E para quem não sabe, os morcegos eles têm a visão bastante comprometida e eles se locomovem através desse sentido da audição, que é muito aguçado. Então, ele emite frequências e, através do eco das cavernas, da onde ele vive, né, ou dos lugares onde ele vive, essas frequências que ele emite vai batendo nas paredes e voltam para o ouvido dele. Então, ele vai saber onde tem um obstáculo, uma árvore para ele desviar. Então, é uma audição bem poderosa que nós não temos essa capacidade. E aqui nos infrassons nós temos as aranhas e outros animais também. E aqui, né, dentro dessa escala, são os audíveis, nós estamos aqui. Então, nós conseguimos ouvir nessa escala aqui. Então, quando eu falei, acho que eu fugi um pouco. Então, quando você tem um excesso de sons e ruídos, você acaba afetando a audição de uma pessoa. Vamos lá. Então, a poluição sonora pode causar surdez e também o estresse. Ambientes que são muito barulhentos acabam levando as pessoas a ter mais estresse, serem mais estressadas, tá? Não sou eu que estou falando. Existem estudos que comprovam isso. Então, aqui nessa escala aqui, nós temos, nesse gráfico, nós temos um limiar auditivo. Então, nós temos a voz e dentro desse limiar existem
uma intensidade de decibéis que nós conseguimos escutar e que são aceitáveis pela nossa audição, e outros que já vão sendo ultrapassados, que vão ocasionar algum dano na sua audição. Então, nós podemos ouvir até 80 decibéis. Quando passa de 80 decibéis, você já pode ter algum problema na sua audição. Então, aqui uma voz falada está aqui na escala de 60 decibéis, voz ciciada está no limite de 40 decibéis. Aí, num recreio aí numa escola, aí já complica um pouco. Já fica aqui no limiar de som lesivo. E conforme vai aumentando aqui, como um martelo pneumático, já complica bastante a audição. Um avião a decolar já chega aqui a 130 decibéis, que pode causar sons, lesões irreversíveis na audição da pessoa. Tá bom, gente? Então, vamos seguindo. Nós também temos a poluição visual, que é um tipo de poluição mais comum nos centros urbanos, que é o quê? O excesso de elementos visuais criados pelo homem, que são espalhados e promovem o desconforto visual e espacial. Então, como nós podemos observar aí na imagem, né, nós temos uma cidade, um centro urbano cheio de placas de produtos, né, aqui, ó, então, de fios elétricos. Então, isso pode gerar um desconforto visual e espacial na pessoa, né? Pode ser até difícil dessa pessoa se identificar aqui, né? Se achar nesse local e achar algum endereço. Podem causar cansaço visual, distração e estresse. Causa também a descaracterização identitária do local, né? Acaba que o local perde a sua identidade original. Essa imagem aqui, eu nunca tinha parado para pensar que a Times Square, né, lá em Nova York, é tão poluída visualmente, e a gente só olha o glamour, né, de nossa, que legal, quero ir para lá, mas eu fiquei pensando quando eu vi essa imagem lá no site falando sobre poluição visual, que caramba, como deve ser difícil para a pessoa que está ali, né, observar esse tanto de brilho, de imagens, de placas. E também, gente, levando para o lado do meio tecnológico, né? Hoje em dia é bem comum você ver também poluição visual nos sites que a gente acessa pela internet. Então, enquanto eu estava acessando a internet por esses dias, eu observei bastante essas promoções que cobrem a sua página. Às vezes você está querendo ler alguma coisa, achar alguma coisa no site e aparece esse tanto de promoção lá na frente. Seguindo, nós também temos o último tipo de poluição, que é a poluição radioativa, que é o quê? É o resíduo da energia nuclear ou atômica produzida por elementos químicos, os quais são capazes de gerar radiação. Esse é o tipo de poluição mais perigosa, tá, gente? É um tipo de poluição como a atmosférica, é uma poluição invisível, mas que tem aí danos irreversíveis. Então, essas imagens são de Chernobyl, o acidente radioativo mais famoso da história da humanidade, que aconteceu na Ucrânia. Então, são lugares que são isolados, ninguém pode acessar esses lugares. Hoje em dia, pode sim, né? Essas fotos foram tiradas hoje, por agora, mas ninguém pode morar, é um lugar isolado. Podem causar vários danos na saúde das pessoas e levar, claro, à morte. Ok, gente? Eu vou passar a atividade por e-mail para vocês, tá, gente? E essa foi a nossa aula. Eu acho que vai ficar um pouco longa, mas eu espero que tenha sido proveitosa para vocês. E um abraço e obrigada pela atenção.